Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre tudo que rola no mundo Palmeiras. Eu quero começar aqui falando de coisa boa. Pelo segundo dia consecutivo aqui, a gente precisa elogiar a diretoria do Palmeiras. Ontem falamos, né, sobre a política de ingresso do Palmeiras e do que tem virado o Allianz Parque, um estádio de fato um tanto quanto elitizado, onde a gente vê aí a torcida, né, mais inflamada aí, até mesmo jogando na Arena Barueri ou em outros lugares do que no Allianz Parque, né? E isso tem muita relação com a questão da precificação dos ingressos, né? A gente sabe que os ingressos para a partida, para um jogo do Palmeiras são absurdos, assim, o valor, né, a ser cobrado por um ingresso é um valor muito alto, principalmente para um cara que ganha um salário mínimo, pai de família. Um pai de família hoje em dia tem que desembolsar aí pelo menos 50% do valor de um salário mínimo para poder levar 2 filhos ao estádio. Então, assim, é bizarro o valor, né? A gente vem batendo nessa tecla já há algum tempo. E aí a gente precisa elogiar a diretoria do Palmeiras, que foi atrás ali da liberação daquele setor popular, né, dentro do Allianz. Tudo bem que ali o espaço é para aproximadamente 2.000 pessoas. Por enquanto, o Palmeiras ainda não tem colocado 2.000 pessoas ali naquele espaço, mas diminui consideravelmente o preço dos ingressos, meus amigos. Para o jogo de amanhã diante do Ceará, a gente tem ingresso a R$ 40, com meia entrada a R$ 20. Já foram vendidos mais de 20 mil ingressos até amanhã desta quarta-feira, onde abriu aí a venda geral, né, para torcedores que no caso não são sócios. Então a gente deve ter aí público cheio no Allianz Parque amanhã. Se você é de São Paulo, aproveita, vamos lá, vamos apoiar o Verdão, porque amanhã é mata-mata, terceira rodada da Copa do Brasil, e a gente já vai falar sobre a preparação do Palmeiras para essa partida, mas precisamos aqui deixar claro que estamos satisfeitos aí com a atitude de Leila Pereira e sua diretoria, né, assim como foi colocado, né, o ingresso a preço popular para o jogo de amanhã diante do Ceará. Hoje também foram divulgados, né, os valores para o confronto diante do Flamengo no próximo final de semana. Confronto importantíssimo, e a gente costumava ver, né, a diretoria aumentar os preços para confrontos como esses, e de fato os preços foram aumentados, mas não, né, na mesma proporção que estava acontecendo anteriormente, e também haverá ingresso popular. Então o ingresso mais barato para o confronto diante do Flamengo será R$ 50, com a meia entrada R$ 25, e aí sim, após o fechamento ali, né, esgotando os ingressos ali da torcida popular, o ingresso mais barato seria o Gol Norte a R$ 150, e assim por diante, meus amigos. Mas dito isso, a gente vê que as coisas estão melhorando. Espero que tenhamos a casa cheia aí diante do Ceará e também diante do Flamengo, e se Deus quiser sairemos com a vitória em ambos os confrontos. Mas vamos lá, a gente tem uma informação aqui importante para falar sobre a lateral direita do Palmeiras. Como vocês sabem, né, lateral direita do Palmeiras vem sendo aí uma posição onde a gente vem tendo bastante movimento nesse início de temporada. Isso porque, né, a temporada iniciou com Marcos Rocha e Mike como titulares. Aí o Giai era o terceiro reserva, e de repente, na lesão de Marcos Rocha e Mike, Giai começou a despontar e a jogar muita bola, né? Então já falamos também sobre as estatísticas do Giai aqui, mas desde que ele se tornou titular, é o jogador que tem a melhor nota, né? Eu gosto bastante de estatística, eu vou acompanhando aquele SofaScore. Então é o jogador do Palmeiras que tem a melhor nota no SofaScore, é o jogador do Palmeiras que tem mais desarmes, o jogador que tem mais duelos vencidos. A gente sempre vê muita vontade, muita raça do Giai, vem agradando bastante a torcida nesse início de temporada, e aí surge o interesse, né, de europeus no futebol de jogador. Já havíamos também noticiado alguns dias atrás sobre o interesse do Roma no Giai, né, e aí com uma proposta em torno ali de 20 a 30 milhões de euros, nada tão certo, é somente uma sondagem inicial. E agora surge também no radar o Chelsea interessado na contratação do Giai. Espero que o Palmeiras faça aí um jogo duro para a venda do atleta, né? Um jogador que começou a jogar muito bem agora, que é muito novo, pode render bastante ainda no Palmeiras, pode ser vendido futuramente até por preços maiores se realmente continuar mantendo constância, continuar mantendo o mesmo nível de desempenho, e é uma posição escassa no futebol brasileiro. É difícil, né, você encontrar ali um jogador para suprir a posição, e principalmente quando os nossos reservas são Marcos Rocha e Mike, onde a maioria dos torcedores do Palmeiras já entraram no consenso. São jogadores onde
Nós somos infinitamente gratos por tudo aquilo que fizeram com a camisa do Palmeiras, por todos os títulos conquistaram, representaram muito, mas já são experientes, já estão num declínio técnico e talvez não sirvam mais para serem titulares com a camisa do Palmeiras, meus amigos. Dito isso, o Palmeiras pode ter aí um reforço também na lateral direita, e é um reforço velho conhecido, vocês vão lembrar de Gustavo Garcia que é cria da base do Palmeiras, está no Nacional de Portugal com contrato até 30 de junho, tem o interesse aí de alguns clubes de Portugal e alguns clubes da Turquia, porém ele foi muito bem no Nacional durante, né, esse tempo de empréstimo, e o Palmeiras avalia a possibilidade de retorno do jogador para que componha e faça parte aí do time de Abel Ferreira. Dessa maneira, então, o Palmeiras tem uma reunião agendada com o atleta e seus representantes para definir se o atleta deve voltar para o Brasil ou se ele deve de fato ser negociado aí ao futebol português ou ao futebol turco. Fato é que o Palmeiras possivelmente pode ter aí mais um lateral direito à disposição. Esperamos que isso não signifique que o Giai vai sair, mas que de fato signifique que os contratos de Marcos Rocha e Mike não serão renovados. E aí eu sei que vocês podem, achar ruim, mas é ingratidão demais. Eu acho que a gente não pode renovar contrato por gratidão. Os caras renderam muito, ganharam muito dinheiro por isso também, né? E aí o contrato encerrou, meus amigos. Bola pra frente, que o Palmeiras continua. O Palmeiras é maior do que todo atleta. O Palmeiras é maior do que qualquer time, comissão, então vamos pra cima pensando nos próximos títulos que virão pela frente, se Deus quiser. E falando em próximos títulos, um deles pode ser a Copa do Brasil, e amanhã um confronto extremamente importante aí diante do Ceará, né, um confronto de mata-mata, terceira rodada ainda, tá muito no início ainda da Copa do Brasil, mas a gente sabe que o Palmeiras já sofreu um pouco, né, em jogos como esses. Vocês vão lembrar aí, acho que 2021, quando nós fomos eliminados pelo CRB, então assim, precisa ter muita atenção. O Palmeiras em casa nesse ano não é tão constante quanto fora de casa, por incrível que pareça, parece até, enfim, é engraçado falar isso, mas fora de casa o time vem aí a 20 jogos sem derrota, são 9 vitórias seguidas fora de casa, mas dentro de casa o time tende a ser um pouco mais inconstante. Não sei se isso tem a ver também com a relação da torcida e tudo mais, as coisas não estavam muito bem. Nesse momento aparentemente está melhorando, né, mas por um tempo teve uma crise aí na torcida do Palmeiras, você via torcedor brigando dentro do estádio, tem a questão aí que a Mancha Verde está punida também, então de certa forma a falta dos instrumentos, né, quando não ocorre ali aquela unificação com as outras organizadas, faz diferença, mas é isso, meus amigos. Então, pensando no duelo de amanhã, o Palmeiras vem treinando muito forte para isso, né, tem feito trabalhos técnicos específicos para essa partida e na verdade o treinamento de hoje, ele é decisivo para o time que entra em campo amanhã. Então a gente ainda não tem informações precisas sobre qual time que deve entrar. Vou trazer aqui para vocês uma prévia sobre aquilo que acredita-se ser o time diante do Ceará, mas até amanhã a gente vai ter mais informações e a gente consegue trazer uma melhor visão para vocês. Mas fato é que o esperado é que seja o Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita com Bruno Fux e Gomes, né? E aí o Murilo seria poupado, com Piquerez na lateral esquerda. Abre parênteses, possibilidade do Vanderlan atuar na posição do Piquerez para que o jogador seja poupado também. Jogando ali no meio de campo, né? A gente tem como primeiro volante Aníbal Moreno, segundo volante Richard Rios e Felipe Anderson como aquele meia atuando mais pela direita, já que o Estevão como ponta atuando mais pelo meio, como a gente já está acostumado. Facundo Torres na ponta esquerda, Vitor Roque como titular. Quero abrir parênteses aqui para algumas possíveis modificações, porque o Paulinho, ele treinou 100% com o time, algo que não aconteceu na segunda-feira. Ele treinou na terça-feira, treinou hoje também, né, liberado 100% pelo Núcleo de Saúde e Performance do Verdão. Como eu falei para vocês ontem, o Paulinho tem feito um trabalho específico para que ele esteja 100% fisicamente para os confrontos, né, do Mundial de Clubes. Falta somente um mês, então abre parênteses, Paulinho pode receber alguns minutos nessa partida de amanhã diante do Ceará, seja como titular, seja entrando na segunda etapa, mas o jogador deve sim ser relacionado após não ter sido relacionado nos últimos 2 confrontos. Além do Paulinho, a gente tem também a possibilidade do Lucas Evangelista iniciar como titular na posição do Richard Rios, tá? Então, Lucas Evangelista, eu acredito que deve ser titular, embora a informação que a gente tem aqui no portal, né, é que o Palmeiras inicie com o Richard Rios. Eu acredito que o Lucas Evangelista deve iniciar aí na posição titular e acho que é muito bom, assim, o Lucas Evangelista, desde que iniciou com a camisa do Palmeiras, sempre demonstrou muita vontade, muita raça, muita técnica também.
Então é um jogador que vem agradando aí, mediante as oportunidades que tem recebido, e a gente espera também que amanhã seja escalado e faça um grande jogo, meus amigos. Dito isso, essas são as informações que nós temos sobre o Verdão. Amanhã a gente vai ter muito mais informações, principalmente sobre o jogo diante do Ceará. Então se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá um joinha, cara. YouTube passou a perna. Brincadeira, eu não vou nem falar isso daqui, mano. Corta isso daí, pelo amor de Deus. Mas é isso, meus amigos. Iniciamos um novo canal por aqui. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu joinha, deixa o teu comentário também. Coloca aí quem você acha que deve ser titular no jogo de amanhã diante do Ceará. E é isso, meus amigos. Um grande abraço pra vocês. Amanhã estamos de volta. Valeu, obrigado.